Saudações a todos, estamos aqui de volta para mais uma reflexão bíblica e hoje nós vamos falar um pouco a respeito da perseguição aos cristãos. Como sempre tenho dito aqui, o objetivo deste canal é fazer com que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas possível e também, consequentemente, produza o crescimento espiritual. Se você quiser me ajudar a alcançar esse objetivo, caso ainda você não seja inscrito no canal, você pode se inscrever, curtir os vídeos que você gostar e compartilhar aqueles vídeos que você acha que vai ser útil a outras pessoas, ok? Então, eu conto aí com seu apoio para ajudar a alcançarmos esse objetivo. Vamos lá, então, à nossa reflexão de hoje. Perseguição aos cristãos. A nossa reflexão tem como texto base aqui a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12. E é bom então nós fazermos aqui uma primeira referência a esse assunto, dizendo que existem níveis diferentes de perseguição aos cristãos no decorrer da história. Quando Paulo escreveu essa carta, a perseguição aos cristãos era uma perseguição dura, era uma perseguição que envolvia muitas vezes até mesmo a vida dos cristãos. Se trata do período da perseguição que o Império Romano provocou sobre a igreja cristã. Nós temos notícias de que irmãos nossos em Cristo daquela época eram devorados por animais ferozes e sofriam as mais diversas opressões e tribulações, então até mesmo sendo mortos por causa do Evangelho. Mas existem outros tipos de perseguição também, que são as perseguições que trazem algum tipo de sofrimento por causa do preconceito, por causa da ridicularização, por ser um cristão. Em nosso país, nós sofremos, sim, perseguições por causa do Evangelho, por sermos cristãos. Contudo, a perseguição que nós sofremos aqui estão mais relacionadas à questão do preconceito e da ridicularização. Mas podemos ter certeza que, no nosso tempo, existem muitos lugares onde os cristãos têm sido mortos, têm sido perseguidos duramente por causa da sua fé. Jesus já havia alertado quanto a isso, dizendo que os seus discípulos seriam como que ovelhas que estariam no meio de lobos. Então, nessa figura, nós já podemos entender o que significa a perseguição por causa do Evangelho de Cristo. Aqui nessa carta, o apóstolo Paulo procura trazer segurança aos cristãos da sua época, procura trazer esperança, de maneira que eles permanecessem firmes no Evangelho. E ele aqui fala a respeito de uma questão muito importante em tempos de perseguição, que é a confiança na justiça de Deus. O apóstolo Paulo fala que Deus é um reto juiz. E embora Deus já realize a sua justiça nos nossos dias, há uma esperança de que a sua justiça será efetuada de forma plena e definitiva. E isso acontecerá na volta de Cristo. Então, quando ele julgará toda a humanidade. Aqui no texto, no versículo 7, versículo B, diz assim: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, neste dia, Jesus Cristo será glorificado na vida daqueles que creram nele, ou seja, dos seus santos. E a justiça de Deus, então, será revelada de duas formas, conforme está registrado aqui no texto. A primeira forma como a justiça de Deus será revelada neste dia será através da retribuição com tribulação a todos quantos atribularam os seus servos. Veja aí no versículo 6 que diz assim: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E é bom nós sabermos que existem aqueles que perseguem frontalmente, perseguem de forma direta a igreja. E existem também aqueles que, embora não afrontem diretamente, eles negam o Evangelho e a vida deles é uma negativa e um confronto ao Evangelho. Então todos estes sofrerão neste dia do juízo de Deus as consequências por causa do seu posicionamento em relação ao Evangelho. Aqui diz assim no versículo 8: em chama de fogo
tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Nesse dia do juízo, então, Deus retribuirá com tribulação a todos estes que se opõem ao Evangelho e que se opõem à igreja e que trazem tribulação aos servos de Deus no decorrer da história. E aqui o texto diz que eles sofrerão penalidades de eterna destruição e serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Isso está registrado aqui no versículo 9. Agora, a justiça de Deus será manifesta também de outra forma, além desta que nós já citamos. A outra forma como a justiça de Deus se manifestará é que Deus então retribuirá com alívio os que são atribulados por causa de Cristo. Aqui no versículo 7 diz assim: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então aqui nós temos uma esperança muito grande, a certeza de que a justiça de Deus será, sim, realizada de forma plena, de forma definitiva, de forma completa, trazendo alívio aos que sofreram por causa da perseguição. E aí o apóstolo Paulo termina esse texto falando a respeito deste assunto da perseguição, nos ensinando a importância de orar por todos os cristãos espalhados sobre a face da terra. Aqui o apóstolo Paulo reforça o compromisso que ele tem com aquela igreja de Tessalônica de orar por ela, de orar por aqueles cristãos que estavam sofrendo. E aqui ele diz assim: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. A igreja que é perseguida por causa do Evangelho necessita das orações. Os cristãos ao redor do mundo necessitam das orações. Por isso nós devemos orar pelas igrejas espalhadas por toda a face da terra, para que Deus dê graça, para que Deus dê força, para que Deus dê perseverança, principalmente aqueles que têm sofrido uma perseguição mais dura, uma perseguição mais direta, muitas vezes envolvendo até mesmo o risco de perderem suas vidas por causa do Evangelho. Que Deus nos abençoe e que nós estejamos, sim, sempre nos lembrando destas verdades maravilhosas.